Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo da série do Jorge Luiz Borges. O terceiro vídeo, então, é um vídeo somente sobre os livros do Borges, ou melhor, somente sobre os livros de poesia do Borges. Eu vou apresentar aqui as obras completas, né, as edições que eu tenho, e eu vou falar um pouquinho de cada livro de poesia que faz parte dessas obras completas, né? A Diadorim está por aqui, mas logo logo ela vai ter que sair, né, Diadorim? Bom, antes de tudo, o Borges, ele era um poeta, né? Ele começou como poeta e terminou a sua vida como poeta, né? Durante toda a sua vida, né, de carreira literária, ele escreveu contos, ensaios, poemas, crítica literária, prosa, prosa poética, né? E nunca deixou de escrever poesia. Então, nesse vídeo eu vou apresentar os livros, né? E aqui, deixa eu pegar aqui para ver, são 4 volumes das obras completas do Borges. Vamos mostrar um de cada. As obras completas, elas foram impressas aqui no Brasil pela primeira vez em 1998. A edição que eu tenho é de 2001 pela Editora Globo, que é, esse aqui é o volume 1. Deixa eu ver se dá para ver bem aqui. Se a Diadorim deixar, né? Editora Globo. Então vamos lá. O primeiro volume, ele acaba pegando os anos, né? Ele abarca aí os anos de 1923 a 1949. Então nós temos aqui os livros Fervor de Buenos Aires, Lua de Fronte, Caderno San Martín, Evaristo Cariego, Discussão, História Universal da Infâmia, História da Eternidade, Ficções e o Aleph. Notando aqui uma observação, né, que o Borges ele sempre foi, principalmente aqui no Brasil, muito mais conhecido como contista. Só que os 2 livros de contos, os 2 primeiros que apareceram, né, na obra do Borges, foi somente na década de 40. Então, quer dizer, ele começou a escrever na década de 20, com poemas, e só em 1944 aparece Ficções e depois o Aleph, os 2 livros de contos, né, bem conhecidos, 2, principalmente o Aleph. Então esse é o primeiro volume, tá? O segundo volume, que vai do ano de 1952 a 1972, tem os seguintes livros: Outras Inquisições, O Fazedor, O Outro, o Mesmo, Para 6 Cordas, Elogio da Sombra, O Informe de Brode e O Ouro dos Tigres. Então, segundo volume com todos esses livros. E nós vamos para o terceiro volume, que eu acredito que seja o volume que mais tenha livro de poesia. Acho que aqui tem 6 livros de poesia só nesse volume. O terceiro volume, aliás. O terceiro volume vai de 1975 até 1985. Então temos o Livro de Areia, A Rosa Profunda, A Moeda de Ferro, História da Noite, 7 Noites, A Cifra, 9 Ensaios Dantescos, A Memória de Shakespeare, Atlas e Os Conjurados. Então, todos esses livros aqui nesse terceiro volume. E para finalizar, o quarto volume, que é esse aqui. Esse quarto volume, inclusive, tem coisas póstumas, né?
Mas ele abarca os anos de 1975 a 1988. Então temos prólogos com prólogo de prólogos, depois o Borges oral, textos cativos e a biblioteca pessoal do Borges, né? O biblioteca pessoal também prólogos, que é de 1988, então já é póstumo a sua edição, tá? Então vamos lá, deixa eu ver se eu tiro. Vem cá, Titi. Você é um peso, gatinha. Deixa eu ver. Aí. Então, entre os tradutores, porque na verdade é uma equipe de tradutores aqui da Editora Globo, e entre os tradutores temos o Jorge Schwartz, a Joseli Viana Batista, o Glauco Matoso e o Carlos Nejar. Falar um pouquinho então do primeiro livro, que é Fervor de Buenos Aires, que foi custeado pelo próprio Borges, né? Como acontecia com a maioria dos jovens poetas da época. Então o próprio Borges pagou do seu bolso a edição do seu primeiro livro. Ele conseguiu 130 pesos, né, com o seu pai, ele pegou um empréstimo do seu pai e negociou com a editora a publicação de 300 exemplares para um livro de 64 páginas. 5 poemas foram cortados na última hora, pois o manuscrito era extenso demais. Foi uma edição apressada que acabou sendo feita em 6 dias e, como não houve correção das provas, o livro saiu com vários problemas, vários erros topográficos, né? Sem índice, sem o colofão, numeração de página errada, enfim, uma série de probleminhas aí na edição do livro. A capa era uma xilogravura feita pela sua irmã, a Nora Borges, que era um desenho de uma casa térrea ao estilo dos bairros periféricos, né, da época, e por detrás dessa casa havia um sol se pondo. Bom, dias depois do livro ser publicado, o Borges ele partiu em viagem para a Europa, né, com a família. Porém, antes de partir, o Borges ele teve a seguinte ideia, tá? Ele precisava distribuir o livro dele, os exemplares que estavam com ele. Então ele pegou 50 exemplares nas suas mãos, colocou debaixo do braço e ele foi falar com um dos fundadores da mais importante revista cultural da Argentina naquela época. Então ele foi falar com o Alfredo Bianchi. O Alfredo Bianchi, ele era fundador, ele estava sempre ali na liderança dessa revista, né? E o Borges pediu para que o Alfredo colocasse esses exemplares, esses 50 exemplares, nos bolsos dos sobretudos que ficavam pendurados ali na entrada do escritório da revista, né? A revista chamava Nosotros. Então, no escritório tinha aquele mancebo em que os convidados, né, os patrocinadores, alguns clientes, enfim, o pessoal vinha lá e época de frio, né, deixavam sobretudo pendurado nesse mancebo. E o Borges, então, com o consentimento do Alfredo Bianchi, ele pegou cada um desses exemplares e ia colocando nos bolsos desses sobretudos, né? E aí o Borges foi viajar, foi para a Europa. Depois de um ano de ausência, o Borges, voltando para Buenos Aires, ele descobre que algum dos donos daqueles sobretudos tinha lido os seus poemas e até escrito sobre eles. Então funcionou, né?
o nome do Borges e a sua poesia já começaram a ficar conhecido ali, pelo menos localmente, né, em Buenos Aires, por conta dessa estratégia. O livro Fervor de Buenos Aires resumia bem a vida intelectual e suas experiências de amor. Né? A maioria dos poemas foram escritos, né? Esses poemas foram escritos nos 2 anos que ele passou na Argentina, incluindo também alguns poemas que foram escritos na Espanha, isso por volta de 1919. E já desiludido com o ultraísmo, em especial pelo esforço de se fazer moderno, ele acabou escrevendo uma carta para um amigo e que ele chegou a criticar o primeiro livro de um outro amigo, né? E também se tornou cunhado dele, o Guilherme de Torre, dizendo o seguinte: sabias que o efervescente Torre acabou de prodigalizar milhares daqueles seus polissílabos em um livro de poemas chamado Hélices? Não podes imaginar a quantidade de lixo, aviões, ferrovias, ônibus elétricos, hidroaviões, arco-íris, elevadores, signos do zodíaco, semáforos. Sinto-me velho, acadêmico, comido pelas traças quando sou atacado por um livro como esse. Então Borges aí descrevendo esse livro do Guilherme de Torre, chamado Hélices, né? E criticando essa poesia moderna demais, até futurista, né? Com essa influência do ultraísmo, que era um movimento do qual o Borges pertencia. Enfim, ele passou então a trabalhar a sua técnica através de experiências expressionistas. Né? O Borges ele acabou por resolver suas dúvidas sobre a criação de sua poesia, motivado pelo seu amor pela Concepción, a sua namorada da época, e ele acabou adquirindo uma voz poética mais integrada, mais próxima de sua sensibilidade contemplativa, relacionada ao ambiente mais tranquilo e natural dos arredores da cidade. Em carta ao amigo Sureda, ele confessou que seus poemas eram, abre aspas, longos, de forma alguma visuais, sem grandes exibições metafóricas e com um pano de fundo metafísico ou religioso, fecha aspas. No entanto, ele ainda considerava sua poesia expressionista em um sentido mais amplo, até mesmo ultraísta. Considerava que o termo fervor era bem expressionista. Em uma segunda viagem à Europa, o Dr. Borges, né, o pai dele, passou por uma cirurgia e o Borges ele passou a acreditar que o nacionalismo perdido pelos europeus deveria ser preservado e desenvolvido no Novo Mundo. Então, os jovens poetas argentinos deveriam aceitar o grandioso presente que são os clássicos europeus e criar uma realidade poética em seu próprio idioma, expressando a essência de suas almas e de sua terra natal. Em suas palavras, ele diz: creio que os nossos poemas deveriam ter o sabor da pátria, como uma guitarra que oferece um gosto de solidão, um terreno aberto e um pôr do sol atrás de um campo de trevo. E foi através do Guilherme Torre que Borges conheceu então o poeta Garcia Lorca, o Frederico Garcia Lorca. Já falei sobre ele, sobre essa relação nos 2 últimos vídeos. E o Borges ficou impressionado com a poesia do Lorca, que serviu como um modelo ideal para os jovens poetas argentinos, pois a poesia de Lorca
evoca o espírito de sua Andaluzia natal, além de misturar formas e motivos da poesia popular espanhola com técnicas de vanguarda, que era exatamente o que o Borges queria fazer. Então eu vou... Deixa eu ver se eu leio aqui um poema do livro Fervor de Buenos Aires. Vamos ver o que eu... Só para a gente ter uma ideia, que ainda tem essa influência ultraísta. O poema chama O Sul. De um dos pátios ter olhado as antigas estrelas, do banco da sombra ter olhado essas luzes dispersas que minha ignorância não aprendeu a nomear, nem a ordenar em constelações. Ter sentido o círculo da água na secreta cisterna, o odor do jasmim e da madressilva, o silêncio do pássaro adormecido, o arco do saguão, a umidade. Essas coisas são, talvez, o poema. Então, falamos aqui um pouquinho de Fervor de Buenos Aires, o primeiro livro, de 1923. O segundo livro vem em 1925, chamado Lua de Fronte, que parece uma extensão do livro anterior, porém se apresenta com uma forma mais livre, até flertando com a prosa. E é um livro bem mais curto também. O terceiro livro, Caderno San Martín, de 1929, e aqui nós vemos um Borges buscando a sua autenticidade e a criação de uma Buenos Aires mítica, pulsante em seu imaginário. É um livro com poemas mais extensos, de maior fôlego, e o destaque vai para a Morte de Buenos Aires. O prólogo é em si uma breve aula. Aliás, os prólogos de Borges muitas vezes são verdadeiros poemas em prosa. Eles são sofisticados e profundos. E é sempre uma joia a mais em seus livros. No prólogo deste livro, o Caderno San Martín, ele começa dizendo o seguinte: falei muito, falei demais sobre a poesia como brusco dom do espírito, sobre o pensamento como atividade da mente. Vi em Verlaine o exemplo de puro poeta lírico e em Emerson de poeta intelectual. Creio que agora, em todos os poetas que merecem ser relidos, ambos os elementos coexistem. Como classificar Shakespeare ou Dante? Então ele deixa essa pergunta, ele faz aí o casamento então daquilo que é chamado de dom e do trabalho intelectual, do trabalho mental no processo poético. E ele declara que o poema A Noite em que no Sul o Velaram, como o seu primeiro poema autêntico, que é um poema que faz parte então desse livro. O Fazedor, de 1960, é uma miscelânea de poemas em prosa, verso e pequenos contos, em textos bem sintéticos. Neste livro temos o Borges integral. Aqui nós temos os espelhos, o duplo, os tigres, os mitos, os ancestrais, os heróis, Dante, a Bíblia, o xadrez e todos esses elementos que compõem a obra do Borges, não só a obra poética, né, mas a sua prosa também, e são chaves, são elementos chaves da sua obra como um todo. E o Fazedor, ele é um livro para se conhecer as facetas do Borges, né? E eu tenho dificuldade de escolher um poema, por isso eu vou ler o epílogo, né? Fechando o livro. No último parágrafo, nós temos uma espécie de microconto que ele diz assim: um homem se propõe a tarefa de desenhar um mundo.
ao longo dos anos, povoam um espaço com imagens de províncias, de reinos, de montanhas, de baías, de naus, de ilhas, de peixes, de moradas, de instrumentos, de astros, de cavalos e de pessoas. Pouco antes de morrer, descobre que esse paciente labirinto de linhas traça a imagem do seu rosto. Bom, o próximo livro, chamado O Outro, o Mesmo, que é de 1964, segundo as palavras do próprio Borges, em seu prólogo, ele resume assim: este livro não é outra coisa senão uma compilação. Os poemas foram sendo escritos para diversos moods e momentos. Bom, então, assim, nesse livro, O Outro, o Mesmo, que é um livro também magnífico, nós temos um poeta mais amadurecido, com sonetos, com suas estrofes mais compactadas, né? Não é aquele soneto tradicional dividido, quatro versos e no final 3 versos, juntou tudo, né? Ficou como um poema em prosa. Então vai ser a maneira como ele escreve sonetos, né? E são poemas, eu acho que tem 2 poemas nesse livro que são originalmente escritos em inglês, né? Tem poemas sobre lugares por onde ele passou, né? Lugares aí das suas viagens. Há poemas sobre escritores, né? Poetas, místicos, poemas sobre lendas judaicas, né? Então, o Novo Evangelho, temos aí um poema chamado O Outro Poema dos Dons. E nesse livro o Borges se revela o outro, porém o mesmo. Então é um livro que abarca uma série de temas e ele também parece que está mais livre, tentando experimentar coisas novas que não havia experimentado nos livros anteriores. Depois nós temos o próximo livro, que é de 1965, chamado Para 6 Cordas, que são 11 textos, a maioria, né, são milongas, que é um gênero musical do final do século XIX, sendo parte da música folclórica rioplatense, típico, né, da Argentina e do Uruguai. Esse gênero provém da cultura gauchesca e ele tem um compasso binário, geralmente acompanhado de violões. Inclusive, muitos desses poemas foram musicados por vários artistas, né, vários músicos e intérpretes, como o Astor Piazzolla, Jairo Edmundo Rivero e tantos outros. Então, essa pequena coletânea de poemas, canções, mostra uma outra faceta do Borges, né, o Borges cancioneiro. Também é muito, muito interessante. E aí nós chegamos em 1969 com o livro Elogio da Sombra. É o 7º livro de poemas do Borges. Ele já estava com 70 anos e é também um misto de verso e prosa poética, servindo como uma síntese de toda a esfera poética do Borges, escrito até esse momento, né? Então é como se ele juntasse tudo que ele escreveu e sintetizasse nesse livro. Aqui aparece essa Buenos Aires como o centro do seu labirinto, né? Então o Borges ele pretendia empreender algo como o próprio James Joyce, que foi um civilizador da Irlanda, partindo do centro do seu labirinto, que era Dublin. Então, através de Dublin, o James Joyce, na sua obra, ele acabou sendo uma espécie de civilizador da Irlanda. E Dublin se imortalizou, então,
na obra do Joyce. E o Borges buscou o mesmo, eternizando a sua amada e odiada Buenos Aires. E vale dizer que neste livro há um poema homenageando o poeta irlandês James Joyce. Eu tenho ele aqui nas versões completas e eu tenho essa versão aqui, que inclusive foi um presente que eu ganhei de um amigo muito querido. Mas essa daqui não é da Globo também. Também da Globo, foi tirado das obras completas, né, do Borges. A tradução aqui é do Carlos Nejar. Eu quero ler um poema daqui. Deixa eu ver aqui. Bom, vou ler então o poema James Joyce. Em um dia do homem estão os dias do tempo, desde o inconcebível dia inicial do tempo, em que um terrível Deus prefixou os dias e agonias, até aquele outro em que o ubíquo rio do tempo terrenal torne a sua fonte, que é o eterno, e se apague no presente, no futuro, no passado que agora é meu. Entre a aurora e a noite está a história universal. Do fundo da noite vejo a meus pés os caminhos do hebreu. Cartago aniquilada, inferno e glória. Dá-me, Senhor, coragem e alegria para escalar o cume deste dia. Cambridge, 1968. Tem um outro poema aqui que eu gostaria de ler também. O poema se chama The Unending Gift. Um pintor prometeu-nos um quadro. Agora, em New England, sei que morreu. Senti como outras vezes a tristeza de compreender que somos como um sonho. Pensei no homem e no quadro perdidos. Só os deuses podem prometer, porque são imortais. Pensei em um lugar prefixado que a tela não ocupará. Pensei depois, se estivesse aí, seria com o tempo uma coisa a mais. Uma das vaidades ou hábitos da casa. Agora é ilimitada, incessante, capaz de qualquer forma e qualquer cor, e a ninguém vinculada. Existe de algum modo. Viverá e crescerá como uma música e estará comigo até o fim. Obrigado, Jorge Larco. Também os homens podem prometer, porque na promessa há algo imortal. Muito bem. Elogio da Sombra. Só mais uma observação aqui. O Borges, ele sempre teve uma ligação especial com Israel e com a cultura mística judaica. Além do poema O Golem, do livro O Outro, o Mesmo, aqui nesse livro, O Elogio da Sombra, nós temos 3 poemas dedicados a Israel. O chamado A Israel, Israel e Israel 1969. O Elogio da Sombra foi escrito 2 anos depois da Guerra dos 6 Dias, né? Essa guerra que aconteceu ali em Israel. E em 1969 o Borges ele visitou Israel, ele visitou a Terra Santa, né? E um desses poemas foi escrito durante essa visita. O Borges tinha conhecimento da Kabbalah, ele escreveu sobre a Kabbalah e além dos poemas, né, referentes ao Velho e ao Novo Testamento. Então nesse livro nós temos João, capítulo 1, versículo 14, como um exemplo, né, de poema referente ao Novo Testamento. E mostra que este livro, O Elogio da Sombra, é uma prova irrefutável de que nós estamos diante de um poeta fundamental.
não apenas pelos temas, por essa universalidade, mas pela maneira como ele descreve tudo isso, pela maneira como ele fala sobre cada um desses temas. Bom, o próximo livro se chama O Ouro dos Tigres, que é de 1972, é um outro belíssimo exemplo da poesia de Borges. Há neste volume 6 pequenos tankas, né? Tanka é um tipo de poesia japonesa similar ao haikai, porém contendo 5 versos. Então, um verso de 5 sílabas, 7, 5 sílabas e os 2 últimos de 7 sílabas. E há também o poema 13 Moedas, que são 13 pequenos poemas, alguns com apenas 2 versos, né? E também vale lembrar que aqui existe uma preferência, o Borges ele passou a ter uma preferência pela cor amarela. Ele até usava uma gravata de cor amarela. Isso porque na sua cegueira o amarelo era a cor que ele melhor conseguia distinguir. E aqui nesse livro nós encontramos os tigres, panteras, os gatos, até os coiotes aparecem, né? Então tem aí os poemas, né, da fauna borgiana. Depois, em 75, nós temos o livro A Rosa Profunda, que é uma outra joia preciosa da obra borgiana. E logo no prólogo ele diz: a doutrina romântica da musa que inspira os poetas foi a que professaram os clássicos. A doutrina clássica do poema, como uma operação da inteligência, foi enunciada por um romântico, Poe, por volta de 1846. Por musa devemos entender que os hebreus e Milton chamaram de espírito e o que a nossa triste mitologia chama de subconsciente. Bom, essa triste mitologia aqui, nascida da modernidade, é a psicologia / psicanálise, né, a qual o Borges acaba denunciando. E a musa, né, dos hebreus e do poeta John Milton trata-se da Shekhinah, ou o Espírito Santo. O John Milton, autor do Paraíso Perdido, ele foi um poeta e ele era protestante. Como não era para ser diferente, o livro é carregado de ótimos poemas, e eu ressalto aqui o poema Em Memória de Angélica, que foi a sobrinha do Borges, que morreu tragicamente, e ele acabou fazendo então esse poema para ela. E nesse poema ele compara, né, ele se coloca no lugar dessa menina, né? E ele diz o seguinte, que o que morreu junto foi o futuro, né? O que ele quer dizer é o seguinte, que se ele tivesse morrido, o que morreria com ele seria todo um passado, ou seja, todos os anos da vida dele. No caso da Angélica, como ela era muito jovem, quem morreu com ela foi o futuro, foram os anos não vividos e que ela poderia ter vivido, né? Aí tendo uma longa vida. Bom, e novamente aqui em Rosa Profunda aparecem os poemas moedas, né? Aqueles pequenos poemas que apareceram lá no Ouro dos Tigres. Aqui, porém, são 15 moedas, ou seja, são 15 pequenos poemas que falam da tragédia, de maneira geral, né? O livro todo fala de tragédia, fala do suicídio, da cegueira, aí volta aí o tema dos espelhos, os livros, o Oriente e assim por diante, né? Toda essa temática borgiana retorna aí em A Rosa Profunda. Depois, em 76, temos A Moeda de Ferro,
que ele trata aí dos lugares, os heróis, os personagens que acabam preenchendo esse livro em todo o seu contexto. E nesse livro de poema há 2 pequenos contos que estão inseridos ali entre a poesia. Depois nós temos História da Noite, que é de 1977. O tigre retorna e também a Buenos Aires, né? Mas também há leões, cavalos e toda uma mitologia, poemas mais extensos e alguma prosa poética que também se faz presente no livro. Em 1981 temos o livro A Cifra. Nele encontramos poemas em verso e prosa e títulos em inglês, que já tinha se tornado comum na obra do Borges, né? E nós temos aqui também nesse livro, A Cifra, nós temos os haikais, temos 17 haikais. Eu vou ler 3 deles. Primeiro, é um império essa luz que se apaga ou um pirilampo? Segundo, longe um gorjeio, o rouxinol não sabe que é teu consolo. Terceiro, a velha mão segue escrevendo versos no esquecimento. E aí, em 84, o outro livro chamado Atlas, que é um livro de poemas em prosa e também de prosa poética, né? E nesses últimos livros já tinha se tornado recorrente as dedicatórias a Maria Kodama, a sua futura esposa. E finalmente nós chegamos nos Conjurados. Os Conjurados, né? Esse livro de 1985, o último livro do Borges, né? Pelo menos o último de poesia, encerrando a sua vida, né? No próximo ano. Ele faleceu em 86 e faleceu como aquilo que ele sempre foi, um poeta, acima de tudo. E este foi o primeiro livro de Borges que eu li, né? Então, além da memória afetiva que eu tenho, eu também coloco esse livro entre os meus preferidos, né? E fica difícil também escolher um poema, né? Da mesma forma que o Elogio da Sombra. Então aqui o terceiro livro, eu vou ver se eu leio um poema para a gente finalizar. Tem um texto aqui que ele acaba sendo um pequeno conto, chamado Outro Fragmento Apócrifo. Um dos discípulos do mestre queria falar a sós com ele, mas não se atrevia. O mestre lhe disse: diga-me, que desgosto te oprime? O discípulo replicou: falta-me coragem. O mestre disse: eu te dou a coragem. A história é muito antiga, mas uma tradição, que é bem possível não ser apócrifa, conservou as palavras que esses homens disseram nas fronteiras do deserto e da aurora. Disse o discípulo: há 3 anos cometi um grande pecado. Os outros não sabem disso, mas eu sei e não posso olhar sem horror para a minha mão direita. Disse o mestre: todos os homens pecaram. Não é de homens não pecar. Quem olhar com ódio para um homem já o matou em seu coração. Há 3 anos, em Samaria, matei um homem. O mestre guardou silêncio, mas seu rosto alterou-se e o discípulo pôde temer sua ira. Disse por fim: há 19 anos, em Samaria, eu gerei um homem. Já te arrependeste do que fizeste? Disse o discípulo: sim, minhas noites são de oração e pranto. Quero que dês o teu perdão.
disse o mestre. Ninguém pode perdoar, nem mesmo o Senhor. Se julgasse um homem por seus atos, não há quem não fosse merecedor do inferno e do céu. Tem certeza de ser ainda aquele homem que matou seu irmão? Disse o discípulo. Já não entendo a ira que me fez desnudar o aço, disse o mestre. Costumo falar por parábolas, para que a verdade fique gravada nas almas, mas falarei contigo como um pai fala com seu filho. Eu não sou aquele homem que pecou, tu não és aquele assassino, e não há razão alguma para que continue sendo seu escravo. Os deveres de todo homem te competem, ser justo e ser feliz. Tu mesmo tens de salvar-te. Se algo restou da tua culpa, eu a carreguei. O restante daquele diálogo se perdeu. Então é isso, pessoal. Finalizando aí o terceiro vídeo da série do Jorge Luis Borges. Fiz aí uma brevíssima resenha, tentei falar um pouquinho de cada livro de poesia. E no próximo vídeo vou finalizar essa fase, pelo menos, falando dos livros em prosa do Jorge Luis Borges, né? Entre eles os livros de contos. Então é isso, pessoal. Deixem aí o like, comentário, compartilhe e vamos aí até o próximo vídeo. Um abraço. Venga un rasgueo y ahora, con el permiso de ustedes, le estoy cantando, señores, a don Nicanor Paredes. No lo vi rígido y muerto, ni siquiera lo vi enfermo. Lo veo con paso firme cruzar su feudo Palermo. El bigote un poco gris, pero en los ojos el brillo, y cerca del corazón el bultito del cuchillo. El cuchillo de esa muerte de la que no le gustaba hablar. Alguna desgracia de cuadreras o de taba. De Atrio más bien fue caudillo, si no me amarra la cuenta, allá por los años bravos del 890. Si entre la gente de faca se armaba algún entrevero, él lo paraba de golpe, de un grito, o con el talero. Hoy está muerto y con él cuánta memoria se apaga de aquel Palermo perdido, del Valdivia y de la daga. Hoy está muerto y me digo, ¿qué hará usted, don Nicanor, en un cielo sin caballos, ni envido, retruco y flor?